Quando então a humanidade humana se debatia, a humanidade humana não é ótimo, né? Cultivava-se os interesses malsãos, reprocháveis, deploráveis, reprocháveis, deploráveis, reprocháveis, deploráveis. Blá, blá, blá. Ainda bem que... Aqueles eram tempos difíceis, quando a sociedade humana estorcegava em uma série de aflições. No carrossel perturbador, percebia-se a presença, então, de muitas dificuldades que faziam que a criatura mais e mais se desarvorasse, se desorientasse. Indubitavelmente, aquele era o século de Otaviano, o século das artes, quando então emergiam artistas, filósofos, poetas, que de alguma sorte muito contribuiriam para embelezar o ideal da ciência, do culto do mais belo dentro da sociedade humana. Mas, em paralelo, podia-se dizer também do comportamento reprochável, deplorável das mesmas criaturas, que de alguma sorte ocultavam-se sob pseudônimos respeitáveis, que tentavam ludibriar aqueles que eram os seus subalternos, quando no íntimo, nos painéis conscienciais mais recônditos, traziam as reminiscências equivocadas, atribuladas, perturbadoras. E é nesse cenário, então, de escravidão, de subjugação, quando o fantasma, o espectro da fome gargalhava e as criaturas, então, desventuravam-se, que surge uma estrela de primeira grandeza, num reduto doméstico, muito simples, albergado por pais muito humildes. Trouxe consigo a questão íntima do aflorar das virtudes, de um conhecimento que transcendia todas as letras, que vivificava mesmo aqueles que se encontravam apoiados nos painéis mais difíceis e adversos. Jesus surge para revolucionar definitivamente tudo aquilo que se conhecia até o momento e para além. Por isso, então, divide a história, fazendo que possamos refletir nos dias de hoje a semelhança daquela época, porque, afinal de contas, se mudam as localidades, a ambientação geográfica, o aspecto temporal, o mesmo não se pode dizer das questões aflitivas, tumultuosas pelas quais passamos. Ainda, apesar deste longo caminho, dessa trajetória de progresso, de conhecimentos mais amplos, mais dilatados, apesar de todo esse progresso, toda esta evolução, a criatura ainda não ousou penetrar profundamente dentro de si mesma. E isso faz que ela mais e mais se perturbe, se atribule. E então, nesta época evocativa do Natal, da natalidade, devemos recordar de Jesus como esta luz imperecível que vai a pouco e pouco esbatendo, enfraquecendo as sombras da ignorância, fazendo que cultivemos os ideais íntimos mais nobres. A época, costumeiramente, é a do consumismo exacerbado. Mas o necessário mesmo é que, à semelhança do Cristo, promovamos um certo esvaziamento das paixões, dos nossos instintos mais asselvajados, em prol de dignificar a nossa própria existência, percebendo que há outros que também padecem, que sofrem, que não somos os únicos a enfrentar dissabores, agruras em nossa existência, mas que há outras tantas pessoas que merecem a nossa mais cara atenção. A maneira humilde, sem julgamentos, serena e amorosa com que olhava aqueles que estavam ao seu lado
é para nós um grande exemplo, porque faz que as nossas atitudes também sejam as mais saudáveis, o nosso comportamento o mais adequado possível, não de acordo com os convencionalismos, mas de acordo com a nossa própria paz de consciência, dignificando dia a dia aquilo que constitui a nossa natureza íntima e espiritual. Portanto, o Natal é esta época de renascimento, de convite a resgatarmos aquilo que Jesus deixa nas páginas inolvidáveis do seu Evangelho, do seu apostolado. E a semelhança desta ressurreição, ocorrida à sua época, da sua reaparição, do seu contato com os discípulos na estrada de Emaús, ainda hoje não conseguimos nos identificar plenamente com a sua própria proposta, porque ainda nos encontramos repletos de paixões, de dissabores, de conflitos e de traumas que muito fazem e muito contribuem para que justamente não percebamos a grande riqueza que jaz em nós mesmos, que existe em todos nós, qual a chama bruxuleante de uma vela que teima em permanecer viva, acesa no altar de nossos corações. Portanto, que neste Natal possamos perceber a sua importância, a importância deste aniversariante esquecido, a fim de que suas páginas inflamadas, seu verbo dúlcido possa profundamente transformar os nossos painéis interiores. E desta forma, para que encontremos a plenitude, que o seu amor abunde, que o seu amor seja repleto, seja grandioso em nossas próprias vidas. Que possamos recordar do Cristo como esta figura não demarcada como um simples homem, mas como a representação, tal como nos disse Joana de Ângeles em sua obra da série psicológica, como o homem integral, aquele que soube equilibrar perfeitamente os ideais da matéria, sem a ela se entregar, juntamente com a contemplação do Espírito através do trabalho edificante. E assim, a trave de ignomínia, o ideal da horizontalidade da matéria e da verticalidade do Espírito em perfeito equilíbrio, hão de nos fazer também chegar à plenitude, à semelhança do próprio Mestre. Que possamos então renascer a cada dia, relembrando o seu exemplo de amor, que para sempre estará marcado em nossas consciências e em nossos corações. Um Feliz Natal a todos. Jesus seja conosco, hoje e sempre. Muita paz.